Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos um pouco a psicologia em temas sobre relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Afinal, tudo começa com autoconhecimento. Para você que ainda não me acompanha nas redes sociais, passa lá, conhece o meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber também por lá. Para você que já me acompanha aqui e ainda não fez a avaliação do meu podcast, passa lá, dá aquelas estrelinhas e me diz o que você está achando em estar aqui, em compartilhar esse momento com a gente, em poder construir cada dia mais. Para você que curte esse momento aqui de troca, que não é essa troca assim, é mais um monólogo, mas toda terça-feira às 21 horas no meu Instagram eu faço um Clube das 9, que é um momento todo especial de troca com temas sobre autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Vai ser um prazer ter você por lá, toda terça-feira às 21 horas. Vamos começar? Para você que já vem aí acompanhando as séries, hoje eu vou começar a série sobre ciúmes, que também foi um tema muito pedido no decorrer desses dias. E para você que tem sugestões de temas, acredite, é muito bem-vindo. Afinal, precisamos conectar, precisamos conversar sobre temas que façam sentido para você. Então manda para mim qual tema faz sentido para você. Ou se você quer que eu responda uma situação específica aqui, manda para mim também lá no Instagram para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses temas por aqui. Mas falando sobre ciúmes, o que é e como lidar com o ciúme? Você já parou para pensar sobre isso? Tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não sou ciumento, eu estou cuidando do meu relacionamento. O que é realmente cuidar do relacionamento? Tem outras pessoas que dizem assim: não, isso não é ciúmes, isso é amor. É porque eu amo, então eu cuido dessa forma. O ciúme é um sentimento bem difícil de controlar e que aparece por diversas razões. Pode ser ciúmes do namorado, ciúmes de um amigo, de um irmão ou até mesmo dos pais. E aí, de quem você já sentiu ciúmes? Me conta. Você já sentiu ciúmes de um amigo? Você já sentiu ciúmes do seu namorado, da sua namorada, da sua esposa, dos seus pais, do seu irmão? De quem você já sentiu ciúmes? Apesar de bem desagradável esse sentimento, ele é um sentimento natural do ser humano. Todos nós sentimos ciúmes. Alguns em uma proporção maior, outros numa proporção menor. E o que é que diferencia esses ciúmes? Só que, dependendo do caso, pode estar em um nível um pouco exagerado. E é aí que é a grande questão. Quando esse nível ele está um pouco exagerado ou muito exagerado, é o que nós chamamos do ciúmes disfuncional. Algumas pessoas gostam de chamar de ciúmes patológico, mas eu prefiro o termo disfuncional, porque ele não está funcionando como deveria, não está sendo aquele ciúmes que é saudável. Ele está sendo um ciúmes que traz prejuízos para o relacionamento e para a vida, inclusive, da pessoa que sente. O ciúme surge como um sinal de alerta, quando acreditamos que algo não está indo bem ou não está saindo como realmente desejamos. Pode ser um problema real ou estar presente apenas no nosso imaginário, que aí entra a parte do ciúme disfuncional. Não aconteceu nada, mas a minha insegurança, a minha forma de ver a vida me faz culpar o outro, julgar o outro, achar situações onde não existe. Só que faz parte do nosso instinto, querer eliminar toda e qualquer ameaça que nos tornam inseguros, desprotegidos ou em desvantagem. Então o ciúmes ele vem também como um mecanismo aí de defesa e proteção. Então não é por nada que o ciúmes existe. Ele tem um porquê existir e muitas vezes nós precisamos olhar para isso, para diferenciar o que é real do que é imaginário. É um sentimento que nos divide internamente e nos coloca dentro de um dilema interior.
Por um lado, estamos sentindo ciúme e clamamos por mais atenção. Queremos que aquela pessoa esteja ali do nosso lado, que aquela pessoa nos acolha, olhe para quem somos de uma forma diferente e entenda, inclusive, o que estamos sentindo. Por outro lado, nos condenamos por essa sensação, pois sabemos que o ciúme muitas vezes destrói os relacionamentos. E pensar nos ciúmes é pensar em uma construção de vida. Ninguém desenvolve os ciúmes do nada. Muitas vezes ele pode estar associado à sua história de vida ou à sua criação. Então é necessário olhar qual a origem dos ciúmes, de onde ele vem, de que forma ele começou a fazer parte da sua vida. Claro que tem aquelas situações que o relacionamento passou por uma quebra de confiança, então esse ciúme ele está vindo como uma reestruturação do relacionamento. Houve a quebra de confiança, houve um momento de dificuldade na relação e o ciúmes ele é uma consequência do que aconteceu. É uma reestruturação que com a ajuda de um psicólogo é possível reestruturar e ressignificar, mas também ele pode vir da sua história de vida. E aí vem a questão de olhar para você e cuidar disso, para que você não prejudique os seus relacionamentos por causa desse ciúme exagerado. Tipos de ciúmes. Ciúme é o medo de perder a pessoa que se ama para outra pessoa, de perder um trabalho ou qual se dedica muito a esse trabalho que você se dedica tanto, que você gosta tanto de estar ali e você tem medo de perder ele, porque tem alguém que você olha e diz, talvez essa pessoa seja mais competente do que eu, talvez essa pessoa entregue mais do que eu, e você acaba tendo ciúmes da pessoa que está se desenvolvendo mais, e tudo isso é necessário ser observado. Inclusive, nós podemos sentir ciúmes de objetos, ou nos sentir pertencente àquilo ali, que é o que nos leva a ter ainda mais ciúmes. A pessoas, a situações, então é necessário entender o porquê desses ciúmes. É interessante quando nós falamos sobre isso, né? Eu estava aqui falando, narrando isso para vocês, e a primeira cena que veio na minha cabeça é os ciúmes que eu sinto da minha moto. Poucas coisas eu sinto ciúmes, mas a minha moto é uma dessas coisas que eu sinto ciúmes e a minha filhada também. E quando algumas pessoas começam a pegar muito na moto, a olhar muito, aquilo me dá uma sensação tão ruim, que eu digo assim, deixa aí, isso é meu, eu não quero que você pegue, eu não quero que você fique mexendo nela. É justificado porque foi algo que eu sonhei durante muito tempo, eu quis durante muito tempo, então realizar esse sonho foi algo que me trouxe uma felicidade muito grande. Então é como se eu não quisesse que ninguém tirasse aquela felicidade de mim. E hoje eu me policio muito para dizer assim, não é a minha moto, é a moto do casal, é um sonho do casal. Mas no início foi bem complicado falar sobre isso, pensar sobre isso, inclusive quando meu esposo pegava a moto e ficava olhando assim e corrigia algumas coisas, depois eu fui percebendo que aquilo não era saudável. Porque é só um objeto, por mais que tenha sido um objeto de desejo de muito tempo na minha vida, eu não podia me sentir assim. E a minha filhada, quando traz algumas situações da vida dela, aquilo me dá um apertozinho no coração, mas eu entendo que é dela, que é da vida dela, do desenvolvimento dela, e que eu não posso atrapalhar isso, mas que é difícil lidar com esse sentimento com toda certeza. Por isso que é necessário você olhar para isso. Muitas pessoas, elas não conseguem olhar para o ciúme que sentem, elas acham que aquilo ali é normal. Ele pode ser considerado normal até certo limite, até certo ponto, e deve estar baseado em fatos. Por quê? Se você não tem um fato que baseia aquilo ali que você está sentindo, ele está saindo de algo que não deveria, que é do normal ou do funcional e indo para um outro espaço. E é justamente isso que precisa ser observado. Muitas pessoas consideram o ciúme entre um casal, por exemplo, como uma prova de amor e valorização da pessoa amada. Outros acham o ciúme uma demonstração de insegurança. Será que realmente o ciúme ele pode ser considerado como uma prova de amor? Se eu não sinto ciúmes, eu não amo? Não necessariamente. O ciúme geralmente está interligado com desconfiança e com insegurança.
E aí é necessário olhar as causas dessa insegurança. Quando o ciúme passa a ser uma obsessão, a pessoa esquece da própria vida para poder viver aquela relação, para poder pesquisar, ela cheira a camisa, ela olha a calça, ela olha a carteira, ela segue o outro, ela tá ali e o tempo inteiro é uma briga, é um conflito, é uma desconfiança. Isso já não é tão legal. Isso já não traz uma satisfação para a relação. Acaba sendo uma doença. Algo que machuca a você e ao outro, porque você se sente culpada em sentir isso, você se sente culpada em trazer essa situação para a relação. Por isso é necessário buscar ajuda profissional. Quem é vítima de um ciúme compulsivo, com suas reações e atitudes exageradas, acaba tendo uma vida de extremo controle. Todo o tempo quer saber onde o outro está, o que o outro está fazendo, com exigências, com intolerância, com desconfiança e o pior de tudo, não acredita no que o outro traz de forma nenhuma, porque para ele ou para ela, o outro sempre está mentindo, sempre tem uma história ali por trás. Então é essencial olhar para o ciúme, é essencial olhar para cada situação que envolve o ciúme. No próximo episódio, eu vou trazer 3 tipos de ciúmes, que é o normal, o ciúme exagerado e o ciúme disfuncional ou patológico. E aí, como é que você reconhece esses ciúmes? De que forma você pode lidar com os ciúmes? Esses são os próximos episódios que nós vamos conversar aqui, nesse podcast. Porque eu não gravei tudo de uma vez só? Ia ficar cansativo, não ia dar tempo de você digerir o que a gente conversou aqui. Então vai aí um questionamento. O que você acha do ciúme? O seu ciúme, ele é funcional? Ele é disfuncional? Ou tanto faz? Ele é mais ou menos. Ele não é tão exagerado assim, mas também não é um ciúme normal. O que você acha? Como é que o ciúme ele reage no seu relacionamento? Tem prejuízos ou é de boa? Tá tudo tranquilo, não traz nenhum tipo de prejuízo. Você consegue responder isso? Será que você consegue olhar realmente para você e se perguntar se você é uma pessoa ciumenta ou você fica fugindo disso? Dizendo, não, é melhor nem falar. Afinal, se falar é normal isso que eu tô sentindo, eu prefiro nem tocar nesse assunto. Porque quando a gente foge de algo que é real, nós não conseguimos mudar. Então é necessário você olhar para isso e se questionar, eu realmente sinto ciúmes? Será que isso está trazendo prejuízos para o meu relacionamento? Então se questione, faça com que a sua mente ela responda o que realmente você sente, como você realmente faz. Você é o maior especialista em sua vida, então não fuja de coisas que você consegue mudar. Se você curtiu esse episódio, aproveita para compartilhar com as pessoas que você acha especial e que deveriam fazer parte também dessa nossa trajetória, desse nosso trecho. Para você que curtiu muito, vai lá, faz a sua avaliação, me diz o que você achou desse episódio. Você indicaria para alguém? Isso é muito importante para o meu trabalho, para eu poder entender que vocês estão gostando. Eu paro e dedico meu tempo preparando o melhor material para que eu possa entregar para vocês. Aqui é um lugar mais aprofundado, no qual eu consigo entregar um conteúdo mais limpo e um conteúdo mais profundo. Então, eu gostaria também de ouvir de vocês um feedback sobre o que é que vocês estão achando do podcast, o que é que vocês estão achando desses nossos momentos. O que eu ainda posso melhorar? Afinal, nós estamos sempre em evolução. E já que eu estou fazendo para vocês, a opinião de vocês ela é muito importante para mim. Então, eu gostaria muito de ouvir o feedback de vocês. Beijos no coração, uma linda sexta-feira extremamente abençoada. Fiquem com o Papai do Céu.